Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um estudo bíblico. Hoje nós já estamos na lição 16, a fidelidade cristã. Olha só como já avançamos no nosso estudo. Lembrando que se por algum motivo você perdeu algum estudo, não está mais no seu celular, então você pode me pedir que eu estarei enviando para você, tá certo? Então o estudo de hoje vai falar sobre a nossa fidelidade cristã. Nós sabemos que tudo pertence a Deus, porque Ele criou todas as coisas. Até mesmo nós pertencemos a Deus, porque nós fomos criados por Ele. Então toda a honra e toda a glória da nossa vida nós devemos para Deus. E Deus nos colocou neste mundo aqui não como dono das coisas que Ele criou, mas Ele nos colocou aqui nesse mundo com a responsabilidade de administrar todas as coisas daqui da terra. É claro que Deus é o nosso Pai Celeste e Ele nos colocou nesse mundo para a gente usufruir das coisas que Ele criou, mas como administradores fiéis de todas as coisas. Deus nos abençoou muito e nos abençoa porque é o nosso Pai Celeste. E nós classificamos as bênçãos dadas por Deus em 4 grupos. O tempo que o Senhor nos deu para administrarmos, o corpo, o nosso corpo, as habilidades que nós temos, aquilo que nós sabemos fazer, como fazemos e os nossos talentos, os bens materiais. Na lição que nós estudamos sobre o sábado, por exemplo, nós vimos que Deus, dos 7 dias da semana, Ele pede um dia especial para que dediquemos para Ele. Essa é uma forma também de administrarmos o tempo que o Senhor nos deu. Então, da mesma forma, Deus ele nos diz que todos os bens materiais, por exemplo, da nossa vida, pertencem a Ele. Nós estamos apenas administrando. E desses bens materiais, Deus ele pede a 10ª parte de tudo, de tudo que temos. Então, já começando aqui nas questões da lição, a quem pertence o universo? Para compreendermos mais esse assunto a respeito da fidelidade cristã, que envolve, por exemplo, o dízimo. Lá em Salmo capítulo 24, versículo 1, diz o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, de acordo com os Salmos, a quem pertence o universo? A Deus. Pergunta 2. Graças a quem obtemos nossos bens? Nós trabalhamos, estudamos, mas graças a quem obtemos tudo isso? Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 a 18, vai nos dizer o seguinte: Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá forças para adquirir essas riquezas. Então Deus é quem nos dá força, nos dá sabedoria para adquirir tudo o que nós temos, nossos bens materiais, a progressão dos nossos estudos. Tudo que nós temos é Deus quem nos dá força, é Deus quem nos dá sabedoria para executarmos, para empreendermos e para adquirirmos o que temos. Que parte de nossas entradas, de nossas riquezas, de nossas rendas pertence a Deus? Unicamente a Deus, porque tudo pertence a Ele, mas Deus ele pede uma parte só para Ele, para a administração de sua obra, né? Então, que parte é essa? Levítico, capítulo 27, versículo 30 a 32, diz o seguinte: Todos os dízimos da terra, ou seja, da semente da terra, das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor todos os dízimos do gado ou do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara. A 10ª parte será santa ao Senhor. Então,
de tudo que nós produzimos, de nossas rendas, a 10ª parte é exclusivamente de Deus, o dízimo, que é a 10ª parte. Vamos dizer, por exemplo, de cada R$100, R$10 eu não posso mexer como o meu. Aquilo ali pertence a Deus e deve ser devolvido para a sua obra, assim diz a sua palavra. Na questão 4, Jesus aprovou o sistema de dízimo quando esteve neste mundo. Jesus, quando ele veio cumprir a sua missão de morrer por nós e de ressuscitar, nos dando a promessa que vai voltar, quando ele veio, ele aprovou o sistema do dízimo. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o caminho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ali, Jesus, ele utilizou o assunto do dízimo para comparar a forma de vida que aquelas pessoas estavam vivendo. Eles eram bastante zelosos em relação a devolver o dízimo, as ofertas, mas eles estavam esquecendo do amor ao próximo. Mas Jesus disse o seguinte: vocês devem fazer isso, vocês devem devolver o dízimo, vocês devem devolver as ofertas de vocês, mas não devem esquecer as outras coisas, né? Não devem esquecer do amor ao próximo. Então Jesus, com certeza sim, ele aprovou o sistema do dízimo, né? Ele não disse assim: ame o próximo e deixe de dar o dízimo, seja infiel a Deus. Não. Deve fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. O que acontece com muitos que são infiéis a Deus? Ageu capítulo 1, versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega a fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para pô-lo em um saqueel furado. Então muitas pessoas, elas não têm devolvido o dízimo, algumas porque não conhecem, não sabem do assunto. Mas outras, elas têm deixado de fazer porque não têm confiado em Deus. Acham que por serem fiéis a Deus, devolvendo os seus dízimos, as suas ofertas, vai faltar alguma coisa para as suas rendas, para o seu sustento. Mas olha só o que está acontecendo, olha só o que diz que acontece com essas pessoas. Que essas pessoas não prosperam, elas semeiam muito, mas recolhem pouco. Elas comem, mas não se fartam. Elas se vestem, mas ninguém se aquece. Recebe o salário, recebe para pôr um saqueel furado. Ou seja, não prospera. Por quê? Porque está sendo infiel a Deus. Em que é empregado o dízimo? Então nós devolvemos o dízimo. Precisamos devolver o dízimo por fidelidade a Deus, porque é o Senhor quem está nos pedindo. Mas para que serve o dízimo? Em que é empregado esse dízimo? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 a 14 diz o seguinte: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Há pessoas que precisam viver do Evangelho, porque se dedicam exclusivamente para esse fim, né? Então, o dízimo ele vai servir justamente para a obra de Deus. Materiais como esse daqui, que está sendo disponibilizado, o curso bíblico, eles são desenvolvidos, né, através dos dinheiros dos dízimos que são empregados pelos fiéis, salário de pastores, construção de escolas, de hospitais, tudo vem a partir da doação de dízimo, né? Isso quando existe um sistema organizacional para esse fim, porque nós sabemos que infelizmente hoje existem muitas igrejas que às vezes não são organizadas nesse sentido.
Há, porém, algumas instituições religiosas que são sim organizadas para esse fim e administram fielmente os dízimos, as ofertas que os fiéis depositam ali, tá certo? Então, mas eu falo isso para que a gente possa entender melhor o emprego desses dinheiros. É claro que nós devemos fazer a nossa parte como um cristão fiel, em devolver os dízimos, em devolver as ofertas, né? E o Senhor, Ele nos abençoará pelo intuito, o intuito do nosso coração, pelo desejo do nosso coração, pela nossa fidelidade. O Senhor nos abençoará, porque Ele vê, com certeza, como está sendo a nossa fidelidade. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10 a 11, mostra uma bênção, uma maravilhosa promessa que Deus faz para todo que é fiel dizimista, né? Malaquias 3, versículo 10 a 11 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenham maior abastança, né? Então Deus, Ele promete bênçãos maravilhosas para aqueles que se disporem a ser fiéis a Ele. O dízimo é uma prova de fidelidade, é uma prova de fidelidade ao Senhor, né? Deus, Ele é dono de tudo e Ele não precisa do nosso dinheiro, mas Ele nos prova nesse sentido, porque Ele quer que seus filhos sejam liberais, Ele quer que seus filhos sejam honestos a Ele. Mas mais do que isso, Deus, Ele deseja que seus filhos não estejam agarrados com bens materiais, amando somente essas coisas da terra, mas que estejam com o pensamento no alto, estejam desprovidos de egoísmo. Então, ao devolvermos os dízimos, as ofertas, nós também estamos desenvolvendo em nós o ato de deixar o egoísmo de fora, né? De sermos benevolentes com a obra de Deus, de sermos coparticipantes com a obra do Senhor. O Evangelho, ele precisa ser pregado em todo o mundo para que Jesus Cristo volte. E como esse Evangelho vai ser pregado? Se você não pode ir até outro país, muitas vezes levar esse Evangelho. Esse Evangelho será levado para terras distantes, através de pessoas que se dedicam exclusivamente para isso. Esse Evangelho será levado para terras distantes através de meios tecnológicos usados para esse fim. Esse Evangelho também será levado para todo mundo através de materiais como esse aqui, Estudos Bíblicos, que chega até as nossas mãos de forma gratuita, né? Através de compras de Bíblia, por exemplo, de forma gratuita, que é levada para pessoas que não têm condições. Mas como é que é comprado tudo isso? Como é que é pago as despesas de missionários, de pastores que se dedicam a levar o Evangelho para todo mundo? É pago com o dinheiro que vem dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então Deus, em sua infinita sabedoria, Ele nos deixa como administradores de tudo que Ele tem, de tudo que já pertence a Ele. Cabe a nós confiar no Senhor e sermos fiéis. E nós não nos arrependeremos. Deus, Ele não decepciona, não decepciona. Muito pelo contrário, Ele nos abençoará abundantemente. Nada vai nos faltar. O Senhor sempre, Ele está conosco. E Ele não vai deixar que os seus filhos fiéis sejam desamparados ou lhe falte o pão ou qualquer coisa que eles precisem. Vale a pena ser fiel a Deus, porque Deus, Ele é fiel em suas promessas. E para a nossa decisão desse estudo, diz assim: quero ser fiel a Deus, apoiando a pregação do Evangelho, devolvendo-lhe fielmente meus dízimos e ofertas com alegria. Que assim seja, que nós possamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas com alegria de saber que estamos ajudando na causa de Deus, no avanço do Evangelho. Que Deus lhe abençoe abundantemente na sua decisão. Fica com Deus e até o próximo estudo.